Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Primeiro livro, último capítulo, capítulo 50. Aleluia. O perdão liberta, nós vamos estar falando sobre isso. Deus tem levado essa igreja, de certa forma, a tratar desse assunto. Domingo passado, na escola bíblica dominical, nós estávamos tratando sobre Jonas, onde fala a respeito da vida de um homem que tinha um problema com o perdão. Os ninivitas, ele tinha ódio deles. E nós falamos sobre o perdão e Deus nos levou, pessoas vieram à frente com dificuldade de perdão. Quando foi domingo passado também, nos dois cultos, no momento do louvor, também Deus levou a uma palavra de quebrantamento sobre o perdão. Mas essa palavra que Deus me deu já estava escolhida. É porque tem gente ainda precisando de liberar o perdão. Deus vai operar nesta noite sobremodo, porque eu creio no poder da oração, e eu tenho orado todos os dias, desde quando eu foi falado, pastoraria para você pregar tal domingo. Então eu me pus a orar, e você não veio aqui à toa, você veio trazido pelo poder do Espírito Santo, e você não vai sair daqui como você chegou, você vai sair daqui movido pelo poder do Espírito Santo que está neste lugar, porque eu pedi a Ele que eu não falasse, que o Senhor falasse através de mim, e eu confio na palavra. Eu sei a responsabilidade que tem de alguém que toma este lugar e vai falar alguma coisa. Estava ali pensando quão grande é a nossa responsabilidade, uma palavra que pode ser de salvação, ou nós deixarmos de dar uma palavra que transforma as vidas. É muita responsabilidade. Eu sei que sou limitado, eu não me importo, porque Deus sabe até onde Ele pode me levar e fazer de mim. Eu não cobro de mim a mais daquilo que eu posso, mas eu faço o que eu posso, o máximo que eu posso. E eu tenho certeza que nesta noite você vai ser abençoado, porque eu já te abençoei desde a minha casa, quando eu orei por você que vinha aqui neste lugar. Então Deus tem algo maravilhoso para nós. Para mim, para quem ministra a palavra, a gente já é abençoado ao fato de estar refletindo sobre a palavra ao longo dos tempos que a gente está estudando e preparando aquilo que nós estamos para ministrar. Portanto, então a gente já é bastante ministrado. Então, capítulo 50 de Gênesis, eu vou ler do versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Pai, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Quando o Espírito Santo tem liberdade de agir em nossos corações, e eu quero ser o instrumento do Senhor, a ser boca do Senhor, para falar o que o Senhor quer que seja falado. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Eu me emociono assim ao ver essa vida deste homem neste final, de ver que este é um dos homens que a palavra não fala, como falou de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. José, a palavra de Deus não fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele agiu com os olhos de Deus, ele agiu com o coração de Deus. Não pode alguém passar por tanta tribulação, por tantas coisas, e quando chega no momento em que era a hora dele agir como nós agiríamos, revidar, ele tem os olhos de Deus, ele enxerga como Deus enxerga a nós, mas nós não enxergamos o próximo assim. Eu quero que nessa noite, no final de nossa palavra,
o nosso coração possa ter sido transformado num coração de José. Como é difícil, mas não é impossível, porque a Deus tudo é possível. Ele transformou, tirou a água da rocha. Para nós é impossível. Ele abriu o mar, que também é impossível. Mas Ele pode quebrantar um coração tão duro, que está aqui nesta noite, ser quebrantado e ser transformado como um coração renovado, porque Ele nos dá um novo coração, como o coração do Pai. Então é isso que eu quero nesta noite, transformação. Para mim, uma mensagem que não muda nossa maneira de viver. Quando a gente sai daqui, ela é um pouco fraca nesse sentido. A gente tem que ter alguma mudança em nós. Lógico que tem gente que às vezes não precisa, porque ele está bem, ele é um intercessor aqui, ele é alguém abençoado que está no nosso meio para abençoar aquele que precisa. Eu costumo dizer que muitos crentes são igual quando a gente está numa festinha de aniversário. Às vezes eu conto aqui na escola bíblica, é que quando chega aquele prato e você está com aquela fome de noite, né? Você não jantou e foi para o aniversário com aquela vontade de comer. Aí quando chega aquele prato com aquele salgadinho, você, nossa, que salgadinho gostoso. E come ele assim, tudo que está, com toda a sua força, que salgadinho ele é gostoso. Aí tá, vai passando, bebeu refrigerante, vem mais salgado, e vai passando. Quando tá mais no finalzinho da festa, vem o garçom, a pessoa servindo, aí você olha pro prato. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui tá ruim, e manda passar. Começou a escolher, começou a ficar botando defeito já, sabe por quê? Tá com a barriga cheia. Sabe o que é isso? É crente que vem criticar o pregador, o mensageiro, a igreja, está precisando de gastar a vida lá fora, está precisando de sair para pregar a palavra, está precisando de ser usado para ter sede, voltar aqui e receber, porque aquele que está com sede chega aqui, só da gente ler a palavra, ele já chora, ele sente a presença do Senhor. É gente que não está, que está com a barriga cheia de ficar sentado aqui ouvindo a palavra e fica criticando porque não gasta aquilo que recebeu do Espírito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí a gente fica olhando, pastor, você sim, blá, 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 porque, aí bota defeito nele. Pastor Luiz, blá, 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 bota defeito nele. Pastor Rogério, blá, blá, bota defeito nele. Pastor Fez, blá, 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 blá. Há sempre o cara achando defeito em alguém que ministra aqui, sabe por quê? Está faltando você trabalhar no reino. Vai trabalhar, vai pregar a palavra. O mundo lá fora precisando de mim e de você. Vai ficar achando defeito naquele. Cada um de nós tem uma característica diferente. Ninguém é perfeito, mas estamos sendo usados pelo poder do Espírito Santo para salvação e transformação das pessoas. Então é isso que nós precisamos. Deus tem um sonho para você. Fala para o seu vizinho aí. Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho para você. Aleluia. Então nós vamos estar meditando o seguinte, irmãos. Nós lemos o final. Eu comecei com o filme, falando o desfecho do filme. Agora nós vamos para o início do filme. Como é que chegou nessa situação ali? Então, para nós caminharmos um pouco e refletir que isso é o nosso dia a dia. Acontece comigo, acontece com você, e dentro das nossas casas, esse problema do perdão, esse problema de relacionamento com a nossa família. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta. Se fechou, abra de novo, mas agora coloca lá no capítulo 37 de Gênesis, e fica com ela aberta, que nós vamos estar lendo alguns versículos, e você vai acompanhar comigo, que isso é importante para a nossa meditação. Então, o maligno é que detona a nossa vida, mas somos nós que praticamos certas coisas, somos nós que agimos de certa maneira, que damos liberdade ao inimigo de agir na nossa vida. Como essa que eu disse aqui a respeito do crente que vem para a igreja, ao invés de vir para cultuar o Senhor, ele vem para criticar as pessoas. Aqui é um local em que a gente presta culto ao Senhor, e você faz parte desse grupo que presta culto ao Senhor. Então, o primeiro item que eu escolhi aqui foi a condição que o maligno aproveita nas nossas vidas. Que condição o maligno aproveita? E eu citei alguma delas. Por exemplo, e que está aqui seguindo o que aconteceu na vida de José. Quando nós, às vezes, não temos sabedoria na nossa ação em casa, no trabalho, em qualquer circunstância. Veja o capítulo 37, do versículo 3. Ora, Israel, que é o mesmo Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice,
e fez-lhe uma túnica talar de mangas comprida. Veja só, é um caso em que Jacó, Israel aí, não teve muita sabedoria. Quando ele ficou exaltando José, porque era filho de Raquel, Raquel já tinha morrido, já era na sua velhice, e ele foi claramente aqui, ele gostava muito de José e tratava ele com diferença. Então, os irmãos dele ficaram com ódio. Esse é um grande problema, meus irmãos, é falta de sabedoria. Ele podia muito bem ter agido de maneira mais sábia, sem gerar esse problema ali que ele gerou com os seus filhos, né? Mas isso é normal, ter preferência. Você gostar mais de um pastor do que o outro, ter preferência por afinidade, gente, isso é normal. Em João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 2, nós temos aí: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Jesus tinha preferência por João. A gente tem característica que alguém às vezes gosta mais do estilo da gente. Eu gosto mais daquele outro pastor. Não significa que ele seja mais ungido ou menos ungido. Eu gosto mais do estilo dele fazer. Isso é uma coisa normal. Isso é normal. Mas a nossa maneira de manifestar é que é o problema. Aí eu manifesto de tal maneira, sem sabedoria, que o outro pode ficar aborrecido conforme que eu avancei. Então nós temos que ter sabedoria na hora de afirmar certas coisas. E a gente não fere a pessoa, fala uma coisa que é verdade sem nenhum problema. Então, nós temos também, por exemplo, quando você elogia demais uma pessoa, você tem que ter cuidado. Você que tem filho, você que é um profissional, um líder, um chefe. Olha só. Na CST, eu ganhei alguns prêmios lá, que eu fazia minhas doideiras lá, e ganhei. E aí, na minha sala, não eram muitos, algum lá deve ter dito, não sei por que cargas d'água, que eu era inteligente, problema dele. Aí, um belo dia, olha só como o negócio é complicado. Certamente falaram mais vezes isso lá, sem eu saber. Isso era fofoca lá. Aí, de repente, um dia, um desses meus amigos, gente muito boa, chegou e falou assim: não sei o que aconteceu. Ari, você que é tão inteligente, então resolve isso aqui. Eu falei assim: uai, quem foi que te falou que eu sou inteligente? Mas eu manjei a coisa. Eu falei: puxa vida, olha só como é que é ruim quando você elogia alguém de certas coisas. Então ficou ruim. Então cuidado com isso. Então até o elogio nós temos que ter certos cuidados, porque o cara ficou conciumado de certa forma. E problema dele, porque eu nunca disse isso, né? Eu nunca disse isso. Então, nós temos esse problema. Agora, a imaturidade é outro problema, né? José teve um sonho e ele podia ter guardado com ele mesmo. Quer ver? Olha aí o versículo 6 e 7. Acompanha comigo. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Gente, esse rapazinho tinha 17 anos. Os adolescentes, de uma maneira geral, todos nós já passamos, quem não é mais, já passou por isso. Não é do meu tempo dos meus filhos, eu tenho uma força. Quem que falava isso? He-Man, é isso? Tem gente, eu tenho uma força. Hoje é um homem de ferro, não sei, não fala nada, não diz nada, pelo menos não sei o que tem que dizer. Mas ou seja o seguinte, que o adolescente tem desejo de falar que ele é melhor do que o outro, faz parte dessa idade, desse tempo. Agora imagina, José vai ter um sonho em que ele ia ser melhor do que os outros irmãos. Ele não tinha como esconder, gente. O certo é que ele não falasse. Mas o que aconteceu? Ele falou. E gerou ciúme no coração dos irmãos. Gente, é complicado. A imaturidade é um outro problema que traz, né, esse problema com eles aí. A rivalidade. Então havia uma competição entre eles e os outros filhos. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos. Olha, foi falar para os irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Não bastava os irmãos dele se curvar a ele, agora o pai e a mãe também iam se curvar. Mas foi um sonho que ele teve. Ele não tem culpa de ter tido aquele sonho. Mas aí foi falar para os irmãos, provocou mais ainda. Gente, que loucura.
Olha só como é que a coisa está complicando. Olha como é que a coisa vai complicando. E agora entra o inimigo. O cenário foi feito, né? Levantou condição para ter ciúme, para ter ódio, levantou condição de tudo que acontece dentro de uma casa, gente. Isso é a coisa que mais acontece lá dentro da nossa casa. É o mais normal. E aí então o maligno entra, ele aproveita da situação criada. O ódio. Foi colocado ódio no coração dos seus irmãos. Olha o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O negócio já estava para briga. Você vai olhar que isso, não vem nem falar nada. Vem falar e já partia para a ignorância. No caso ali, eu não diria que era 11 contra 1. Pelo menos 10, que Benjamim era mais novo do que José. Irmão do José da mesma mulher. O ciúme despertou no coração dos seus irmãos. Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aí vem a vingança. Olha só, nós estamos trabalhando sobre o perdão. Olha o que leva a pessoa a criar ódio, a criar ciúme, a criar rancor, a criar problema, que leva à necessidade depois do perdão. Versículo 18, gerou a vingança no coração dos irmãos. Agora já o inimigo está trabalhando de uma maneira bem forte. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então já tinha plano de morte. Olha só como é que o ódio, o ciúme, a inveja, as coisas vão criando um clima de terror. E o que o Satanás quer? Ele veio para roubar, matar e destruir. É para isso que ele veio. Então, aí agora vem a mentira, o versículo 20. O versículo 20 fala da morte e de mentira. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Então, além dele trabalhar com a morte, mas eles já estavam planejando, vão matar e já vão mentir para o nosso pai. Gente, olha o que essa coisa cria na vida das pessoas. Plano de morte. E tem outras coisas. Nesse caso aqui, estou lendo um caso especial. E aí, então, ocorre a consumação do plano. Só que, diz aí para o seu vizinho, o sonho que Deus sonhou para você, eles vão ser realizados. Né? Deu uma música que fala, o que o Senhor sonhou para mim, eu não morrerei, enquanto o Senhor não, como é que é mesmo? Cumprir em mim, não é isso? Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim os sonhos que Ele sonhou para mim. Deus tem sonho para você. Quando Ele te chamou para ser um servo de Deus, o mínimo do sonho que Ele tem com você é de levar a palavra, porque Ele disse para todos, e de anunciar o evangelho a toda criatura, o mínimo. Então, Deus tinha um sonho, aquele sonho de José não foi um sonho qualquer, foi um sonho que Deus deu para ele, e foi confirmado em 2 etapas, e Deus, e a Bíblia não fala, mas eu entendo que José tinha no seu coração, Deus vai realizar esse sonho em mim, não importa o que aconteça. E quando vai para consumar então ali o desejo daqueles irmãos de matar José, entra Deus no meio. É aí que entra Deus na nossa vida, para fazer com que realize as vontades dele em nós, ainda que aparentemente coisas que estão acontecendo sejam complicadas de se entender, mas eles pegam José e decidem não matar. Vamos colocar na cova, coloca numa cova, e aí na cova ele não fica tanto tempo, porque vem os mercadores, e esses mercadores vêm falando, vão melhor é o seguinte, não vamos matar o nosso irmão, vamos venderam José como escravo, pegaram o dinheiro, e José vai como escravo, e ele é vendido lá para Potifar, lá para o Egito, e lá ele depois vai preso. Tem uma história longa, mas o fato é que eu queria que você pensasse um pouquinho. Ele era um filho com um sonho que Deus tinha dado para ele. Você é alguém, um filho de Deus, que Deus tem sonho para você, Deus tem coisas para realizar na sua vida. Mas acontece que no percurso da vida aparecem algumas coisas que às vezes, para nos testar, e nós às vezes não conseguimos vencer. Mas veja só, ele foi colocado num buraco.
para morrer, mas ele falou no coração: Deus tem um sonho para mim, eu aqui não vou ficar, eu não vou ficar, Deus tem para mim um sonho. E ele é tirado de lá, e ele é vendido como escravo, e ele chega lá, é recebido como escravo ali. Ele diz: Deus tem um sonho para mim, e eu não vou ficar. E ele era um homem abençoado por Deus, e ele fazia a coisa certa, e ele começou a trabalhar na casa de Potifar, fazendo a coisa de maneira certa, e ele foi crescendo ali, porque ele era um homem abençoado, porque ele temia Deus, porque ele era um homem que voltado para Deus, que ele era um homem que fazia a vontade do Senhor. E de repente ele era o primeiro, depois de Potifar, ele era o que mandava ali na casa. Agora imagine a cabeça desse homem. Como é que estava? Longe dos pais, do pai que amava, fora de casa. Uma pessoa em que eles queriam matar, e ele fugiu. Falei: meu Deus, que sonho Deus tem para mim desse jeito? Tem muita gente que é pessimista e fala: não, mas o que é isso? Que Deus é esse que me dá um sonho desse, e depois, em vez de me exaltar, de levar para que eu possa cumprir esse sonho, ele está querendo me matar? Aí pior acontece do meu ponto de vista. Quando está tudo bem com ele ali foi promovido, é aí que entra as tentações de nossa vida. Tentação é do colarinho branco. Agora não é mais uma faca querendo matar, agora é querendo matar a sua alma. O que acontece? Se você vai ler depois aí, a mulher de Potifar começa a dar de cima de José: deita comigo, todos os dias deita comigo. E ele, um homem de Deus: não, meu Deus é maior, eu preciso servir o meu Deus tem coisa melhor para mim, ele tem um casamento para mim, ele tem filho para mim, ele tem bênção para mim, se eu fizer isso está fora da vontade do Senhor, eu não posso fazer isso. E ele foi lutando, até que um dia a mulher agarra ele e fala que foi José que fez, e José vai preso. Já imaginou José na prisão? Dizendo assim: meu Deus, eu fiz a tua vontade, eu fugi do pecado, e agora o Senhor me traz para a prisão. Quantas pessoas vieram para Jesus, saíram de casa para vir para a igreja, e a sua casa foi assaltada, foi roubada alguma coisa, às vezes volta para casa pensando desse jeito. O Deus é o mesmo Deus poderoso, ele tem propósito em todas as coisas, e às vezes ele está testando a gente em certas coisas desse jeito, e isso acontece, meu irmão. Mas nós não podemos desistir desse Deus, porque ele é poderoso e ele está no controle da vida. Ele não perdeu o controle. Às vezes você está pensando que está acontecendo essas coisas na sua vida. Você pode estar numa cova, você pode estar sendo vendido como escravo, você pode estar numa prisão, mas seu Deus vive. Como diz Jó: o meu Deus vive, o meu Redentor vive, por fim se levantará. E José sai da prisão como governador. Ali entra o êxito deste homem que serviu a Deus com os olhos crendo: eu tenho um Deus todo-poderoso. Diz assim no seu coração: eu tenho um Deus todo-poderoso. Abra sua boca e diz: eu tenho um Deus todo-poderoso. Esse é o Deus que vence sua enfermidade. Esse é o Deus que vence o seu problema no trabalho. Esse é o Deus que, se você estiver numa cisterna, ele te tira. Esse é o Deus que, se você estiver sendo escravo, ele te liberta. Esse é o Deus que, se você estiver numa cadeia, ele te tira de lá para te dar glória. Se você for fiel a ele, como este homem foi fiel. E ele espera de nós, crentes santos. E é nesses momentos que nós mostramos o que somos, e se nós de fato temos Deus em primeiro lugar. São essas horas, são nesses momentos que nós precisamos estar firme com o Senhor. É no momento da tribulação, é na hora da tentação. Quantas pessoas aqui são tentadas no escritório, no trabalho, uma moça bonita ou um homem, tentações na rua. Você é um fiel servo de Deus, você não pode deixar cair nessas coisas. Quantas vezes você é tentado, às vezes com dinheiro, mexe lá, tem oportunidade de pegar coisas ilícitas, Deus está te vendo, Deus está olhando para você, este é o meu servo fiel, e assim ele espera, e por fim, você vai ser um vencedor, um tremendo de um vencedor abençoado, como José foi. É isso que ele espera de nós, é isso que ele espera de mim e de você. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a história de José, e que chega onde nós lemos, e tem outra parte. Antes, quando a pessoa tem um coração amargurado, ela pensa que todo mundo tem. O tempo desses homens, desses
dessas pessoas, dos irmãos do José, dele ali, era o tempo do olho por olho, dente por dente. Eles já tinham tido um encontro com José, José já havia se revelado a eles, e José falou as mesmas coisas que nós lemos aqui, nesses versículos de 15 a 21, que eles foram objeto de Deus para que José fosse para ali, porque Deus tinha um plano para salvar a família dele e outras pessoas, que aquilo ali fazia parte do plano de Deus. E mesmo assim os irmãos não acreditaram, sabe o quê? Um ladrão sempre pensa que o dono da casa tem uma arma com ele, porque eles andam com arma. Normalmente a gente pensa que o outro age igual nós pensamos. E a cabeça daqueles irmãos estava assim, olha, José não nos perdoou. Sabe por que naquele tempo era assim, um filho brigou com o outro, e ele quer acertar a conta do tipo matar, tinha que esperar o pai morrer. E eles assim, não, José tá bonzinho com a gente, tá falando assim, porque nosso pai tá vivo ainda. Mas é o pai morrer e estamos detonados, pronto, vai acontecer. O coração deles, eles não acreditam, eles deviam ser muito mentirosos, porque o mentiroso sempre pensa que o outro também é mentiroso. E aí o pai morre. E quando o pai morre, vem esse texto, e aqui ele fala. E olha, José tinha um coração segundo o coração do Senhor. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Olha, é isso que eu e você temos que pensar. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, quando alguém nos faz um mal, nós queremos julgar, condenar e dar a sentença para aquelas pessoas. Eu queria que você, nós não vamos estar lendo mais aqui, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu vou ler do versículo 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes nós estamos querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos? Quantas vezes nós não perdoamos nem a pessoa dentro da nossa casa? E aqui está falando de inimigo. O marido e mulher não é inimigo, filho, irmãos não são inimigos, mas nós tratamos às vezes eles como inimigos por causa do nosso pensamento, por causa do nosso coração mau. Falar do perdão. O perdão é uma das coisas mais bem trabalhadas na palavra de Deus. Não precisa teólogo interpretar para dizer sobre o perdão. A pessoa, inclusive oriunda do catolicismo, sabe muito bem o Pai Nosso. E começa por ali. Pai Nosso e segue. Perdoa as nossas dívidas, assim como condicional. Deus vai me perdoar se eu perdoar o meu próximo. Se eu não perdoar, eu não recebo perdão. E agora entra a minha facilidade de lógica. Eu tenho facilidade na lógica, de raciocínio lógico. Então quem mexe com o computador e faz programação vai ter muita facilidade de entender o que eu vou falar. Mas quem trabalha na cozinha não tem nada, nem tem letra nenhuma, nem estudou, nem nada, também vai entender. Você quer ver como é que é fácil? Pecador é do reino do céu? Não, só com dúvida, hein? Pecador é do reino do céu? Não. Amém. Não herda, amém? Infelizmente, amém, pelo fato de ser verdade. Agora, se eu peco, digamos que eu falei uma mentira, não pedi perdão, estou em pecado. Mas eu não perdoei o Sérgio, né? Meu colega da CST passado. Por um motivo qualquer, eu fiquei aborrecido com ele. Não te perdoo, foi demais o que você fez comigo. Aí tá, aí eu vou e conto uma mentira para ele ali. Aí eu menti, Senhor, me perdoa minha mentira.
Ele fala assim, você não perdoou o Sérgio, então você não recebe o seu perdão. Aí aquela mentira ficou. Aí eu fui e fiz o meu, né, presbítero ali, fiquei aborrecido com ele, porque ele falou que ia comigo lá no negócio, no Rio de Janeiro, e depois não deu para ir, pois também não te perdoo, né? E mais um pecado. Não, vamos parar por aí. Cada dia nós vamos pecando. Se eu me perdoe, não perdoou porque eu não perdoei o Sérgio. Está seguindo o problema meu ali. Gente, como é que vai ficar? Eu não recebi o perdão. Então vamos caminhar um pouco mais. Isaías capítulo 59, não precisa abrir, você pode abrir, tá? Mas não, eu vou falar. É bom para você saber o que nós estamos falando. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: eis que o meu braço não está encolhido, para que não possa salvar. E nem tampouco o meu ouvido está tapado, para que não possa ouvir as vossas orações. Aí o versículo 2 diz assim: entretanto, há uma barreira entre Deus e vós. O pecado faz separação entre Deus e nós. O versículo 2 diz isso. Então nós estamos separados pelo pecado. Nós fomos perdoados em Jesus Cristo e nós fomos restaurados em Jesus, porque o pecado nos levou à morte e depois Jesus morreu por nós, então nós fomos restaurados com o Senhor. Mas o próprio Jesus fala o seguinte: se eu não perdoar o meu próximo, eu não recebo perdão. Daí eu retorno a uma situação complicada. Isaías capítulo 1, versículo 15, fala assim: olha, quando vocês multiplicam as vossas orações, vocês estão orando, vem aqui, tudo quanto é horário, orar, hora de madrugada, 6 horas, não vem ninguém pelo que eu vi, na sexta-feira, então vou estar orando sozinho aqui, mas 5 da manhã, muita gente orando, outros orando, tarde da bênção, noite da bênção, e todo mundo orando. Ele diz assim: quando multiplicadas as vossas orações, eu não as ouço. Sabe por que ele está dizendo? Lá fora vocês estão vivendo uma vida de um jeito, aqui dentro do templo, outros, vocês vão ler o capítulo 1 de Isaías, vão ver isso. Gente, Deus está querendo libertar essa igreja para um grande avivamento. O canal de comunicação nosso com Deus é essa liberdade que nós temos direto com Deus. Se a falta do perdão bloqueia este canal com Deus, tem muita oração que não está chegando no Pai para que a gente receba graça. Tem muita gente precisando ser curado fisicamente, não está conseguindo, porque as orações estão sendo barradas, porque está faltando o perdão. Deus vai fazer grandes coisas nessa igreja, porque já está libertando pessoas. Domingo passado, um bocado de gente foi liberta disso, porque isso prende uma pessoa, prende várias pessoas, prende a igreja toda, e a graça do Senhor não se manifesta, porque está esperando santidade, está esperando transformação, está esperando a nossa atitude. Quais são os principais motivos que a gente guarda mágoa, rancor e ódio? Eu listei alguns aqui, mas estão muitos. Certamente você vai ter alguns que não estão aqui. Ciúme, semelhante a esse de José. Tem o ciúme do marido e da mulher, que é exagerado, mas ciúme de coisas. Meu irmão tem isso, eu não tenho. Ciúme às vezes de uma pessoa que na igreja tem uma coisa e ele também não tem, que é muito parecido com a inveja. A inveja mata. E aqui foi inveja, tiveram inveja de José. Por que não deixa José com a roupa talar dele? Eles tinham uma outra coisa. Mas quantas pessoas têm inveja que o sujeito tem um cargo, o outro não tem, ele tem um carro, eu não tenho. É pessoa, Deus nos abençoou sobremodo, que nos fez diferente. Eu sou baixinho, pequeno, do jeito que sou, abençoado por Deus. É assim que Ele me quis, é assim que Ele me criou. Ele me deu qualidades, e que eu não preciso ficar querendo a qualidade do outro irmão. O que Ele me deu, eu tenho que fazer bem feito. O que Ele me deu é bom. O Deus não fez porcaria, porque Deus não faz porcaria. Nós somos meninas dos olhos do Senhor, nós somos especiais para o Senhor. Não importa a sua aparência, não importa a sua profissão, não importa o que você é, importa que Deus te deu habilidades, e essas habilidades, essas que são suas. Mas a inveja vem porque a gente fica querendo ser o outro, e isso está errado segundo a palavra de Deus. A inveja normalmente vem por conta disso. Traição, seja no casamento, ou seja no negócio. Quantas vezes somos traídos, e isso nos leva ao ódio, nos leva à amargura, porque alguém prometeu uma coisa para você, ou te traiu, como fizeram com Jesus, no caso de Judas, o próprio Pedro.
Fofoca. Fofoca normalmente é um conto que tem meia verdade, que acaba levando para alguém uma história que não tem, e acaba trazendo uma confusão tremenda, e depois o dono, a quem foi, de quem saiu a fofoca, para quem, o nome de quem está ali figurando na fofoca, a pessoa cria um ódio tremendo. Pois aquela mulher, aquele homem, o Doeg, o fofoqueiro. A Bíblia fala que as mulheres falam fofoca, mas a Bíblia não. As pessoas falam que as mulheres são fofoqueiras, mas a Bíblia diz que um tal Doeg que era o mais fofoqueiro. Então não tem esse negócio de homem e mulher, não. O negócio é termos uma língua abençoadora. Nós fomos para abençoar e não para amaldiçoar, mas a fofoca gera ódio, gera contenda, gera briga. Estupro. Quantas pessoas hoje, às vezes mais velha, uma mulher, o próprio homem também, no passado, um pai, um irmão, alguém, aconteceu com ela, e ela nunca mais perdoou, o coração está travado. Deus quer te libertar nesta noite. Esta é uma noite de libertação, o perdão liberta, você vai ser liberto nessa noite pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Irresponsabilidade, quantas vezes alguém age de forma irresponsável com a gente não perdoa. Abandono, quantas pessoas já foram abandonadas, e às vezes largada pela vida, ficou sozinha. O caso de José, ele foi mandado embora, foi vendido como escravo. Imagina o coração desse rapaz se ele não tivesse um coração segundo o coração do Senhor. Nesta noite Deus quer te dar um coração segundo o coração dele, para que haja perdão, para que haja transformação na sua vida, para que você cresça, para que você possa ser um governador, para que você possa ser um homem e ser uma mulher de bênção e abençoadora e cheio da graça. Às vezes um apelido que a pessoa adquiriu na escola ou algum tempo, tal do bullying, que faz a pessoa ficar, depois ela fica magoada com alguém. Eu não sei qual motivo que você possa ter razão para ser e ter mágoa. Mas o importante é que ela precisa ser arrancada do coração, para que haja libertação na sua vida e você tenha acesso direto ao Pai. Prejuízo. O inimigo foi o inimigo. Alguém pegou com você um dinheiro emprestado, não te pagou. Eu devo, nego e não pago mesmo. Falei diferente, viu? Já viu que eles falam assim: devo, nego, pago se puder. Não, mas tem um que fala assim: eu devo, nego que te paga e não pago mesmo. Aí pronto, aí está instalado o ódio desse cara, né? Não me pagou. Preso injustamente, já imaginou? É o caso de José, foi preso injustamente, ele não fez nada errado, mas quantas pessoas às vezes chegam um sujeito, coloca uma droga no carro dele, a polícia chega e ele é preso, fica lá não sei quanto tempo, ele é pego de uma maneira também assim, parece com um bandido e ele vai preso. Há muitas razões para a gente ficar aborrecido, há muitas razões para a gente ter ódio, mas há uma maior para a gente perdoar. É a libertação, é enxergar com os olhos do Senhor. Sabe por quê? O cara que fez o mal é a imagem e semelhança de Deus também, ele precisa do perdão, ele precisa da graça do Senhor. Pagar uma dívida que não fez. Gente, aconteceu comigo, meu Deus, lá nas Minas Gerais, quando eu ganhava um salário mínimo e alguma coisa, trabalhando de carteira, de bicicleta, ganhando meu saláriozinho ali, eu comprei um som, gente, e pagava todo mês. Eu sempre fui muito rígido, pagava antes do dia, paguei aquele carnezinho até terminar e guardei. Aí eu vim para Vitória, passado muito tempo, eu fui fazer uma revisão nos meus documentos, das coisas que eu podia jogar fora. Eu já tinha construído uma casinha lá, então já tinha visto que eu não estava no SPC. Falei, não tem problema, queimei tudo. Quando eu cheguei aqui em Vitória, fui abrir conta no banco, tá lá, você está no SPC. Mas como? Não sou eu não. Aí fui ler o nome da minha mãe, essa mãe é minha. Essa mãe é minha. Aí, gente, não teve jeito, eu fui conferir, era eu mesmo. Gente, olha só que coisa. Eu tive que pagar como se eu tivesse comprado aquele aparelho, para o Nordeste ou para onde foi que fosse, e não paguei uma prestação. Não é angustiante, gente? Para mim era tranquilo, que meu salário era muito maior, mas estava corrigido, mas mesmo assim era pouco. Mas a questão não era o valor, a questão era a ação. Isso pode ter acontecido com você, coisa parecida. Qual é a sua queixa? Qual é o seu problema? Você tem alguma mágoa com alguém? Deus quer resgatar você nessa noite. Deus quer fazer de você um José,
que chega e fala assim: foi plano de Deus. Tudo que aconteceu comigo, Deus tinha um propósito. Nada acontece por acaso. Nós temos um Deus poderoso e soberano. E esse Deus veio para que eu e você tenha vida, e vida em abundância. Deus sonhou para José. Deus tem sonho para mim e para você. Mas esses sonhos só podem ser realizados com o canal aberto para com o Senhor. Deus quer trabalhar. Eu sei, eu não tenho esse problema de perdão. Mas tem muitas pessoas que têm esse problema. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. E Ele nesta noite quer libertar pessoas. Domingo passado pessoas foram libertas aqui no culto. E você que já foi liberto, tudo bem, você já foi. Isso é história, agora é passado. Mas tem pessoas que vieram, especialmente nessa noite, para liberar o perdão. Vocês vieram aqui nessa noite porque Deus tem cura para sua alma, tem cura física e está sendo impedida por causa da falta de perdão. Mas hoje, nesta noite, Deus quer liberar sobre você. Deus quer e vai fazer rapidamente essa igreja uma igreja poderosa, onde a nossa oração vai ser como a de Daniel. Daniel, homem muito amado, quando você se aplicou a orar, o Senhor atendeu sua oração. E assim vai ser as nossas orações, porque não teremos impedimento no reino espiritual, porque vamos ser perdoados. Exemplo, estou eu aqui pregando, e nós aqui falamos coisas, eu brinco às vezes muito, e pode ser que alguém está aqui no meio, ficou aborrecido comigo, e está precisando liberar o perdão, quem sabe para mim. Eu quero começar comigo. Continua orando, continua de cabeça baixa. Eu quero que o Espírito Santo esteja falando com você. E eu gostaria tremendamente se você saísse do seu lugar e viesse assim: pastor Ari, você não precisa me falar o que foi, mas eu fiquei com raiva do senhor naquele dia que eu tinha te falar, você não me deu atenção, alguma coisa parecida com isso. Eu quero te perdoar, porque eu não posso te perdoar sem saber se você tem alguma coisa. Mas o mais importante é quem libera quem libera o perdão, é quem perdoa. Se eu te ofendi, você precisa liberar o perdão para que você seja liberto. E eu quero chamar aqui na frente, eu quero orar com você. Você que está aqui nessa noite, que não veio ainda aqui à frente para ser liberto nesses domingos passados, mas que tem alguma necessidade dessa que nós falamos ou parecida, vem aqui no altar, eu quero orar com você. Você vai liberar o perdão e Deus vai liberar o canal, vai liberar a sua vida para você receber bênçãos que estão lá no céu esperando que você abra o seu coração e diga: eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo o meu chefe, eu perdoo aquele que me ofendeu, eu quero perdoar. Nesta noite vai haver grande mover nos céus, porque o perdão libera a graça do Senhor. Vem aqui rapidinho, você que tem essa dificuldade, não demora não, porque o Senhor está presente, o Espírito Santo está aqui, Ele conhece você. Eu sou apenas um mensageiro da palavra, eu apenas sou um mensageiro da bênção, que eu quero transmitir essa bênção para você. Eu não tenho dificuldade de perdão, eu tenho outras dificuldades, mas eu quero que isso seja liberado sobre a sua vida. Nesta noite vai haver grande abertura no céu, vai haver liberação de graça que estão paradas há muito tempo. Você está pedindo, mas está agarrado, porque esta falta de perdão está atrapalhando você no reino celestial. Mas esta noite é noite de libertação, não deixa para depois. E se tem alguém aqui que às vezes chega no culto, entra numa porta porque o outro está do outro lado, vai, procura esta pessoa, fala com ela, não precisa contar para ela, fala: eu quero que você me perdoe. E você que vai perdoar, não pergunta para ela por que não, simplesmente libera o perdão. E se a gente pede perdão para uma pessoa e ela não libera o perdão, é problema dela. Mas nós que abrimos o coração para dizer: eu pequei, eu falei com você, eu quero seu perdão, é muito bom quando ela libera. Mas se ela não liberar, só o fato de você dizer: eu pequei, eu falei, me perdoa, o Senhor vai estar restaurando a sua vida.
Olha, aqui tem um grupo de pessoas que está abrindo os céus agora. Está faltando você, não resista. Ninguém vai te perguntar o que foi. Eu não vou te perguntar. Pode, se você tem alguma dificuldade grande, quem sabe do passado, quem sabe o seu pai já morreu, aconteceu com você, vem aqui, libera o perdão que está aprendendo é você. Shakespeare disse que guardar mágoa é como você beber veneno e esperar que a outra pessoa venha morrer. E hoje Deus quer libertar. Deus está trazendo libertação nesta casa, neste lugar. Começou domingo passado e agora Ele continua liberando. Continua orando, meu irmão, você que tem a graça do Senhor, continua intercedendo, porque o inimigo quer as pessoas aprisionadas, mas o Senhor quer as pessoas libertas, e o poder da oração é tremendo. Tem pessoas que ficam com dúvida, eu não sei o que, não sei se vou. Olha, quando a gente chama você aqui, o inimigo está vendo, o inimigo tem visto, ele conhece muitas coisas que a gente faz, ele não é onisciente, nem onipresente, mas Ele sabe muita coisa que acontece na nossa vida. E quando você sai do seu lugar, quando você se coloca aqui na frente, Ele fala, perdi mais um. E é isso que nós queremos, que o inferno seja derrotado nesta noite. Irmãos, assim como uma vida que se arrepende quando aceita Jesus, mesma forma, quando nós quebramos as cadeias que impede a gente de ter comunhão com Deus. Lembra-se que nós não recebemos o perdão. Nós estamos em pecado. Nós não vamos receber nos céus. Aleluia. Deus está presente. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Vou orar e estar ungindo essas pessoas. Eu quero, antes de estar ungindo você, eu queria que você agora, nesse instante, liberasse o perdão. Eu quero que você fale no seu coração. Você não precisa falar alto, não. Você vai dizer aquilo que está no seu coração, aquilo que tem te prendido, aquilo que te amarrou até aqui, a razão pela qual você veio aqui. Você vai falar. Você pode até balbuciar, falar os seus lábios, falar em seus lábios, mas você vai dizer: eu te perdoo, eu libero perdão. Eu libero perdão. Você pode dizer o nome da pessoa no seu coração e fala: fulano, você é meu chefe, eu te odiei, eu não aguentei, foi difícil, mas eu te perdoo pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu quero a minha libertação, eu te perdoo, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, circunstâncias, eu te perdoo. E o Senhor Jesus lá de cima, como fez com aquele diácono querido, que morreu apedrejado, Estevão, ele lá de pé olhou e contemplou e se alegrou em ver que ele foi um homem fiel. Assim também o Senhor está lá de cima, de pé, se alegrando com essas vidas que aqui estão, porque estão sendo libertas agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai querido e amado, agora pelo poder do nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor. É o Senhor que liberta, Jesus que liberta. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Liberta agora, Pai, essas vidas. Liberta, é o Senhor que liberta, traz liberdade. O perdão já foi liberado, e aqui essas vidas são vidas liberadas, vidas libertas, vidas prontas para se receber a graça. Não há mais empecilho, não há mais nada impedindo no reino dos céus, porque o perdão foi liberado. Aqui há vida e vida em abundância. Nós profetizamos e dizemos pela palavra: aqui há homens e mulheres direto ligados com o Senhor, restaurado, devidamente restaurado. Nós proibimos toda a ação do inimigo, toda a ação de Satanás que vem para trazer o ódio no coração. Agora está liberado pelo poder do nome do sangue de Jesus. Libera, Senhor, libera, o Senhor é poderoso. O ato deles virem aqui, eles já foram liberados pela graça do Senhor. Só deles virem, nem eu precisava de orar, porque só deles estarem na frente, eles estão dizendo: Senhor, eu perdoo, eu quero ser restaurado, eu sou e eu fui restaurado. Este aqui é um grupo de homens e mulheres santos, restaurados, renovados para a glória do Senhor. Aplaudam ao Senhor, aleluia. Pode voltar o seu lugar, meu irmão. Deus vai fazer um grande mover no nosso meio, e nós precisamos libertar o nosso coração. Mas eu não gosto de terminar sem perguntar. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus Cristo, que
gostaria, eu quero nessa noite, eu ouvi a palavra, a despeito que foi sobre o perdão, mas eu gostaria de aceitar Jesus. Tem alguém? Faz assim com a sua mão. Eu vou orar com você se tiver. Se não tiver, mas é a oportunidade. Eu não gosto de passar em branco. Não, eu não fiz apelo. Aquele dia eu fui lá, eu queria aceitar Jesus. E o pastor e o pregador não perguntou se eu queria, né? E nós estamos aqui dando essa oportunidade para você. Bem, não tendo ninguém, pastor Rogério? Pastor Rogério vai dar os avisos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos cada dia mais. Não. A internet já liberou, nós queremos despedir do pessoal que está na internet. E lembrando que você faz parte desse mesmo grupo que precisa do perdão. Certamente você ouviu e entendeu, também recebeu a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e o amor seja sobre vocês. Saiba que toda sexta-feira também tem o primeiro culto que passa pela internet, depois no domingo, e que você esteja ligado, que você vai ser abençoado. Em nome de Jesus.